Ontem, o Brasil inteiro ficou chocado com a revelação do caso da Prevent Senior. O que aconteceu? A Prevent Senior, no começo da pandemia, fez testes com humanos e os testes foram adulterados para fazer parecer que a cloroquina funcionava. Os testes eram feitos, davam doses cavalares de cloroquina e azitromicina para idosos que chegavam na Prevent Senior. Só que qual é a parte mais hedionda de tudo isso, a parte mais grave? É que os idosos não sabiam que estavam sendo submetidos a testes. Mais do que isso, a Prevent Senior nem sequer testava para a Covid. A pessoa ia lá com sintoma de resfriado, ainda mais em março de 2020, quando a pandemia não tinha tantos casos, e aí eles simplesmente falavam, é Covid, começa a dar cloroquina e azitromicina, e muita gente morria. Mais do que isso, eles adulteravam o prontuário e o obituário das pessoas, para quando a pessoa morresse, falasse que não era de Covid. Olha, uma das coisas assim, assassinato de pessoas que nem sequer tinham Covid. E a mídia começou a divulgar isso ontem, o Brasil inteiro se chocou, só que tem uma coisa que ninguém falou. E ó, eu esperei, hein? Eu nem fiz vídeo sobre isso aqui ontem, eu esperei 24 horas para me pronunciar. Por quê? Porque o senhor Braga Neto está envolvido. Ninguém falou do ministro da Defesa que estava envolvido. Por quê? Porque o diretor da Prevent Senior, que ontem fugiu da CPI, aliás, a CPI tá uma palhaçada, todo mundo foge da CPI, aí de repente a sessão é cancelada, ó. Eles têm que resolver isso de uma vez por todas. Pois bem, o diretor da Prevent Senior, muita gente não sabe, a Globo na matéria não informou, também não informou no Jornal Nacional, nem no Jornal Hoje, ele é militar, ele é tenente médico do Exército reformado. Reformado quer dizer, ele já se aposentou do Exército e aí ele começou a trabalhar na iniciativa privada. Ele trabalhou no hospital de Tabatinga, no Amazonas, e sabe quem era o chefe dele? General Braga Neto. Só para você ver como o Braga Neto está em tudo. Compra de vacinas superfaturadas, roubando dinheiro das vacinas, Braga Neto. Compra de testes superfaturados, Braga Neto. Todo o escândalo da Precisa e tudo mais, sempre se investiga, sempre chega no Braga Neto. Agora, a Prevent Senior, esses testes, Braga Neto. Mais do que isso, foi o Braga Neto quem mandou o Exército começar a produzir mais cloroquina. Alguma coisa tem entre a produção de cloroquina e os interesses do Braga Neto. Eu vou explicar tudo isso aqui, porque, olha, a mídia não falou disso. Explodiu minha cabeça quando eu comecei a pesquisar. Eu falei, mas é o Braga Neto. De novo, Braga Neto. E sempre sendo protegido pela grande mídia. Mas antes de eu falar disso, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e quer ver esses assassinos, aí sim, assassinos, eu falo com todas as letras, você quer ver todos eles presos, enjaulados? Então inscreva-se no canal, aproveita também, curte o vídeo, olha, é 1 segundo e não paga nada se inscrever no Plantão Brasil, é de graça, embaixo do vídeo tem um botão inscrever, às vezes dentro do vídeo mesmo, se você tiver no celular ou computador, fica aqui ou aqui o logo do Plantão Brasil, clica nele e vai aparecer o botão inscrever, ou aqui em cima, botão inscreva-se aqui, clica e você está ajudando a fortalecer a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Quanto mais inscritos tiverem os canais de oposição, mais forte a oposição a gente consegue fazer, esses bandidos de pior espécie. E aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição também nas ruas. No final do vídeo eu vou mostrar aqui um vídeo em Paulínia, em São Paulo. Ontem nosso carro de som estava lá denunciando os crimes do Bolsonaro, rodou 4 horas lá ontem, denunciando o Bolsonaro numa cidade que deu quase 70% dos votos ao demônio em 2018 e a gente estava lá. No final do vídeo a gente viaja para Paulínia, aqui é Plantão Brasil Viagens. No final de cada vídeo a gente viaja para uma cidade diferente e vê o Bolsonaro sendo escrachado lá. Quem quiser apoiar nossas ações para a gente continuar ampliando, indo para cima do desgoverno, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa o Pix, deixa também o PicPay e deixa as minhas outras redes sociais. E olha, quem mandou e-mail o nosso Pix é um e-mail, é apoia@plantãobrasil.net. Quem mandou e-mail e não foi respondido nos últimos meses, eu perdi todos os e-mails, então envie o e-mail, por favor, que aí eu respondo para quem mandou o e-mail lá para apoia@plantãobrasil.net. Agora, vamos falar sobre o Braga Neto e esse estudo da Prevent Senior, que foi tudo feito com apoio de Jair Bolsonaro, que é cúmplice nessas mortes. Não só de Jair Bolsonaro, hein? De gente da Jovem Pan, de gente da CNN, todos eles são cúmplices. Num país sério, iriam todos presos. Vamos lembrar aqui que quando esse estudo foi feito, isso aqui é o Flávio Bolsonaro, eles apagaram as postagens no Facebook e no Twitter. Esse aqui é o Flávio Bolsonaro, com foto da Prevent Senior e tudo mais. Eu vou ler o que falou o Flávio Bolsonaro em 18 de abril de 2020. Prevent Senior diz ter estabilizado a situação. Tem vagas de UTI para 400 pacientes que tiveram Covid-19 e criou protocolo que reduz de 14 para 7 dias tempo de uso de respirador. É claro, a pessoa morria antes. SUS nunca procurou para saber qual foi o protocolo usado. Isso foi o Flávio. Aí aqui, outros, um do Eduardo e um do Jair Bolsonaro. Quem quiser pausa para ler o que os bandidos escreveram, mas eu vou ler aqui porque eles estavam junto com esse crime.
Dia ruim para quem torce pelo vírus. Parabéns à Prevent Senior. Isso é pesquisa séria, feita com ciência e não com politicagem. É exatamente o oposto. A esquerda fará de tudo para derrubar essa pesquisa. Exemplo do que viu com a pseudo-pesquisa feita em Manaus. Eles estavam atacando, ameaçando de demissão os médicos de Manaus que constataram que a cloroquina não funcionava ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a Prevent Senior ganhava dinheiro do governo e com o apoio da família e do general Braga Neto para fazer uma pesquisa que matava as pessoas. Aí o Bolsonaro, o bandido mora, o diabo mora. Segundo o CEO Fernando Parrilho, a Prevent Senior reduziu de 14 para 7 dias o tempo de respiradores. Divulgou hoje às 1h40 da manhã o complemento de um levantamento clínico feito. De um grupo de 636 pacientes, foram mais de 700. 636 é o que eles divulgaram, foram mais de 700. Acompanhados pelos médicos, 224 não fizeram uso da cloroquina. Desses, 12 foram hospitalizados e 5 faleceram. Tem uma coisa, a Prevent Senior testou apenas 62 pessoas para Covid. Então, dos mais de 700 idosos que foram submetidos à pesquisa, essa é coisa do Hitler fazia isso, que foram submetidos à pesquisa e tomaram doses cavalares de cloroquina e de azitromicina, apenas 62 foram testados para Covid. Tiago, e os outros 600 e tanto? Não foram nem sequer testados. Então, quando você faz um estudo, fala, olha, fizemos aqui um estudo e ninguém morreu, para ninguém tinha Covid. É claro que eles não vão morrer de Covid, se eles não tinham Covid. O pior, muitos morriam, e aí os médicos relataram, tem áudios, tem mensagens que vazaram ontem dos médicos relatando o quê? Que eles eram pressionados a mudar o prontuário. Depois de 14 dias que a pessoa estivesse no hospital com Covid, entubada, ou estivesse lá se tratando de Covid, eles eram obrigados a mudar o prontuário, a colocar que a pessoa estava lá por outro motivo. Por quê? Porque se essa pessoa viesse a óbito depois, diminuía o número de pessoas que morreram por Covid. E aí o estudo fazia parecer o quê? Que ninguém morreu. Só morreu quem não tomou cloroquina. Ó, esses aí põem que morreu de Covid. Então eles mudavam tudo para manipular completamente o estudo. E os médicos que não queriam fazer parte do estudo eram pressionados até com demissão. Enquanto isso, em Manaus, aí sim, médicos respeitados começaram a fazer um teste com hidroxicloroquina, aí sim avisando os pacientes, porque você não pode começar a dar uma droga que não funciona e que causa risco de arritmia. Muita gente morreu de arritmia tomando hidroxicloroquina. Não pode dar sem avisar o paciente, que paciente não é rato de laboratório. E aí eles apontaram o quê? Que a cloroquina não funcionava. Apontaram lá em Manaus. O que fez o bolsonarismo na época? Começou a inventar fake news e usar o gabinete do ódio para atacar esses médicos. Teve gente que foi demitida lá simplesmente por constatar que a cloroquina não funcionava. Por quê? Porque o Bolsonaro queria empurrar a cloroquina goela abaixo do povo, custe o que custar. Enquanto isso, a Prevent Senior, com esse diretor, vamos lembrar, tenente médico do Exército Brasileiro. Sempre é incrível quando tem Forças Armadas no meio, vem lama. Já percebeu isso? Para que serve as Forças Armadas no Brasil? Parece que é só para matar os brasileiros. As Forças Armadas são um parasita que colocaram no Estado brasileiro para não deixar o Brasil melhorar nunca, porque é exatamente isso. Aí, esse tenente-coronel, ligado ao Braga Neto, trabalhou com o Braga Neto, e vamos lembrar, Braga Neto, General Mourão, Pazuello, tem uma coincidência entre todos eles. Eles todos faziam treinamentos no Amazonas, inclusive o Pazuello é de lá. Aí já começa a ficar claro por quê. Porque quando chegou abril, o Bolsonaro começou a fritar o Mandetta, mandou o Mandetta embora. Mandetta, que hoje é presidenciável, falaram hoje que talvez ele seja vice do Ciro, uma coisa assim, porque não decola na pesquisa. O Mandetta foi ministro do Bolsonaro. O Bolsonaro fazia tudo de errado, o Mandetta era ministro, viu? E ele foi lá com a missão de acabar com o SUS. O SUS, que salvou tantas vidas, que vacinou tantos brasileiros hoje, não existiria se dependesse do Mandetta. Aí o Bolsonaro demitiu o Mandetta, colocou o Nelson Taichi, que é ele quem faria o protocolo da cloroquina. Lembra disso? Era fake news. Aí o que aconteceu? O Nelson Taichi não queria. Chegou um limite que o próprio Nelson Taichi falou, peraí, não dá. Não, pra mim não dá. E aí o que aconteceu? No comecinho de maio, o Bolsonaro manda o Nelson Taichi embora e coloca o Pazuello, que também trabalhou com o diretor executivo da Prevent Senior, esse que fugiu da CPI da Covid. Quando ele for à CPI da Covid na semana que vem, muita coisa será revelada, porque tem coisas que os senadores só revelam lá na CPI. E aí, vamos lembrar, primeiro ele trabalha com Braga Neto, ele trabalha em Tabatinga. Quem também esteve em Tabatinga era o general Pazuello. O Mourão também estava sempre por ali. Tá. Pazuello virou ministro da Saúde. O Braga Neto ainda era ministro da Casa Civil e se tornou o coordenador do Comitê de Combate à Covid no Brasil. Lembra disso? Tanto é que a CPI queria convocar o Braga Neto, mas os senadores, eu vou falar aqui, se acovardaram. Alguns senadores se acovardaram, não todos.
Renan Calheiros quer convocar, o Rogério Carvalho quer convocar, por exemplo, alguns outros se acovardaram de convocar o Braga Neto. Ele foi coordenador do Comitê de Covid. E aí, como coordenador do Comitê de Covid, sendo o Braga Neto e o ministro da Saúde sendo um outro general, os dois com ligações com o diretor da Prevent Senior, o que eles fizeram? Mandaram o Exército produzir mais cloroquina. Aí o Exército começou a comprar insumo para cloroquina superfaturado da Índia, pagando 600% de sobrepreço, ou seja, superfaturado em 6 vezes o que pagavam para os insumos da cloroquina, e começou a produzir, tanto é que o Brasil produziu cloroquina para estoque para 18 anos de cloroquina, e começou a distribuir isso para hospitais públicos e para todo mundo, para enfiar mesmo cloroquina goela abaixo do povo. Enquanto isso, a Prevent Senior, depois que esse estudo que assassinou pessoas acabou, a Prevent Senior começava, você ia lá na Prevent Senior, e olha, eu lembro das pessoas falando isso no ano passado inteiro, inclusive nesse ano ainda, você ia lá, falava, ó, eu tô com coriza, eu tô com coriza aqui. Você saía de lá com cloroquina, azitromicina, ivermectina, vitamina D, não sei o que mais, e um pacotinho de um suplemento, whey protein, uma coisa assim, até isso. E aí eu lembro que tinha gente nos grupos de Facebook, ainda nesse ano, 2021 já, hein? Pandemia, no meio da pandemia, que falavam, olha, eu vou na Prevent Senior só para pegar o whey protein, porque os outros eu não tomo. E às vezes eu tomo a vitamina D, porque o resto é lixo. Então as pessoas iam lá, porque você falava que tinha qualquer coisa, eles te davam o kit já, gratuitamente, você paga a mensalidade. Agora imagina você pagar a mensalidade para uma coisa que chama Prevent Senior, para quem não sabe, em inglês é assim, para prevenir para os seniors, que são as pessoas idosas. Aí você paga exatamente por um plano de saúde te salvar a vida quando você precisar, estar ali para o momento que você precisar, e aí na hora que você mais precisa, que está começando uma pandemia, eles fazem teste e te matam. Imagina isso, imagina pessoas que pagam para os seus pais, para sua mãe, para sua avó, para o seu avô, e aí a pessoa está lá pagando, pensando, eu estou fazendo uma coisa boa, aí a mãe, pai, avô, o parente vai internado e morre. E aí mudam no prontuário para falar, não morreu de Covid. Eu vou dar um exemplo. A minha tia ficou aí, é hospital público, ela ficou 3 semanas entubada com Covid, foi desentubada, depois de 3, 4 dias teve piora, foi entubada, morreu. Causa mortes, parada cardíaca. Ela não morreu de parada cardíaca, ela teve parada cardíaca porque ela teve Covid. Na estatística do governo Bolsonaro, do Pazuello, daquele senador Heinz, que é outro que deveria estar preso, do Braga Neto, que é um dos maiores bandidos vivos na história do Brasil, a minha tia está curada. Assim como esses da Prevent Senior que morreram vários, morreram dezenas de pessoas e muitos morreram de parada cardíaca. Mais do que isso, os médicos pediam para os coordenadores, olha, a gente precisa fazer eletrocardiograma nesses idosos, porque eles são idosos, a gente está dando doses cavalares de cloroquina para eles e é necessário fazer eletrocardiograma para ver se eles estão com arritmia. Sabe quantos fizeram o eletrocardiograma? Menos de 10% das pessoas que foram submetidas a esse estudo. Só para você ver a crueldade que eles tinham. Eles matavam as pessoas. E aí a pessoa morria, morreu de parada cardíaca porque estava tomando dose cavalar de cloroquina. Então, causa mortes, parada cardíaca, não foi a Covid. Pronto. O cara ficou lá 14 dias internado, muda esse cara, fala que ele tá aqui por problema cardíaco, qualquer outra coisa, afinal quase todos tinham problema cardíaco por conta da cloroquina, e pronto, quando ele morrer fala que foi outra coisa qualquer. Não vamos colocar que alguém morreu de Covid, é isso que eles faziam, enquanto isso assassinavam as pessoas, tudo com apoio da família Bolsonaro. E vamos lembrar uma coisa que tem muita gente que se esqueceu, a CNN dava espaço para um bandido chamado Caio Coppola, que ia todos os dias na CNN mentir. E todos os dias falar, olha, a Prevent Senior fez um estudo porque a cloroquina funciona. Tem um senhor chamado Augusto Nunes, na Jovem Pan, bandido da pior espécie, que também, todo dia, a Prevent Senior, porque a cloroquina funciona, porque vocês estão politizando o debate à Covid. Quer dizer, eles mataram pessoas, são cúmplices do assassinato de pessoas. Tudo isso coordenado lá de cima por um general chamado Braga Neto, que é o mesmo general que está envolvido no caso da Covaxin, que quando começa a investigar, você vê um monte de militar, todos eles trabalhavam, sabe com quem? Com o Braga Neto. E aí, quer dizer, o cara matava as pessoas para poder empurrar a cloroquina, aí comprava a cloroquina superfaturada, ou seja, roubava dinheiro na compra da cloroquina, aí distribuía a cloroquina via transportadoras que também tem contratos superfaturados com o governo, uma delas é a VTC Log, que teve um aditivo de 84 milhões de reais no contrato, e aí, até quando a pandemia vai acabar, porque chegou a vacina, até na vacina ele roubava. Esse é o senhor Braga Neto, um dos maiores bandidos. Eu não sei se quando você morre, se existe céu ou inferno, mas se existe inferno, tem um lugar escrito Braga Neto do lado do demônio em pessoa. É isso que existe.
Só esperando um dia. Agora eu vou mostrar aqui o carro de som em Paulínia, que eu já tô... Hoje eu tô que tô. Ó, Paulínia aqui, São Paulo. Assista os vídeos no canal do Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. 4.000 mortos por dia e a conta vai aumentando. Enquanto a nossa economia também vai desmoronando. Desemprego só aumenta e Bolsonaro é o culpado. Carinho, feijão e arroz são cada dia tá mais caro. Isolamento social já tá acabado. Se não fosse o desgoverno de alguém tão desgoverno, essa conta só aumenta. E já pagamos muito caro. Despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta, é fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Tá aqui Paulínia, cidade bonita lá no interior de São Paulo. Rodamos lá 4 horas denunciando o crime desses bandidos. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay, deixo também as outras redes sociais e vamos continuar indo pra cima desses bandidos. Uma coisa eu tenho certeza, nós aqui estamos do lado certo da história e nós, pelo menos eu, Thiago, espero que vocês também, jamais desistiremos até que eles todos estejam enjaulados. Falou!